alcançando a todos que creem. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar? Trabalhar, irmão, tem que trabalhar. Cadê meu amigo Dudu, o empresário do amendoim? Está aí? Meu amigo Dudu? Está aí, Dudu? Você trouxe minha encomenda, irmão? Traz aqui para mim minha encomenda. Traz aqui para mim. Esse jovem adolescente me esperou aqui no final do culto e falou assim: pastor, estou tremendo, porque eu sou tímido pra caramba. Sobe aqui, mano. Eu sou muito tímido. E eu estou aqui hoje porque eu quero vencer minha timidez. E eu sou empresário, é mesmo? Do quê? Eu faço amendoim. Duduim, viu como eu sei? Ele faz um lance aqui, um amendoim caramelizado, chama Duduim. E eu comi uns 4 pacotes. E o negócio é bom, irmãos. Eu quero te dizer que Deus está removendo toda a timidez da tua vida. Eu quero dizer que você vai ser um grande homem de Deus. Eu já tenho um monte de adolescente aí, ó, as meninas tudo olhando para você, falando: eu quero casar com ele. Você é um bom partido, porque você vai ser um pastor, irmão, viu? Um pastor empresário, igual eu, pastor empresário. A gente ganha dinheiro, perde, mas ganha vidas. Você entendeu? Quanto custa mesmo esse amendoim? 6, subiu, irmão. Semana passada não era 5? Não. Aqui tem quantos? 24. Então tem que dar 240 pau para ele. Meu Deus. Né? Não, é porque eu já subi, é 10 agora. Entendeu? A partir de agora você vai vender por 10. E olha só que interessante. Você vai ficar com 2. Você vai ficar com 2. Você vai ficar com 2. Vai ficar com 2. Você vai ficar com 2. Vai ficar com 2. Pastor Lucas vai ficar com 5. Vai ficar com 2. Vendi tudo. Então, Cecília, minha secretária, aqui tem 24. Aqui tem 24. Você arrecada aí 240 pau desses caras. E eu estou aumentando seu capital em mais 100 conto. Beleza? Deus abençoe. Te amo, viu? Deus abençoe. Dá um aplauso ao Senhor. Próspero, abençoado, feliz. Não adianta você me procurar no final do culto. Eu não vou vender as cuecas que você faz. Isso aí foi um momento assim que Deus preparou para a gente. Esse menino de ouro. Cadê a mamãe dele? Eu já estou profetizando que ele vai ser pastor, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que alegria. Vai sair da hora. Ô, Dudu, não esquece, tem que dar o dízimo, irmão. Essa é a receita. Glória a Deus. O que a cruz representa para você, meu irmão? O que a cruz representa para você? A cruz é só um símbolo? É algo que traz magia? O que a cruz representa para você? Hoje eu quero te dizer, a palavra vai te pegar hoje, irmão. Hoje você vai ser confrontado com a verdade. Hoje você sai daqui, porque você vai passar pela cruz. Ou você sai daqui crente, ou você sai daqui com raiva de mim. Mas você vai entender o que a cruz representa. Posso ouvir amém? Irmãos, eu não sei se sou somente eu, mas não sei se você tem constatado, percebido um anúncio de um evangelho fraudulento. Um anúncio de um evangelho cheio de facilidades. Um evangelho com muitas possibilidades. Quantas vezes eu não me deparei com um evangelho onde se empodera o ser humano. Você pode, você consegue, você. Esse não é o evangelho da cruz.
esse não é o evangelho genuíno, verdadeiro. Você não pode nada, eu não posso nada, se não for a presença do Senhor em nossas vidas. Mas nós temos visto esse empoderamento, esse falso empoderamento, onde o ser humano é o centro de tudo. Nós temos visto um evangelho onde pode-se fazer todas as coisas, qualquer coisa, você pode pecar, peca, continua pecando, porque existe uma graça, e alguns estão chamando essa graça de hipergraça, onde nós podemos pecar, porque a graça é suficiente. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus é graça, mas é justiça também. Eu tenho visto um evangelho pregando sobre a prosperidade a todo custo, de que quem não é próspero, então não é crente. Balela! Mas é engraçado que a Bíblia não fala nada disso. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, não trata sobre isso. O apóstolo Paulo, principalmente na carta que ele escreve aos Coríntios, ele descreve a preocupação dele, a preocupação de deixar uma igreja, a noiva de Cristo, sem mácula. E essa é a minha e a sua pretensão aqui na cidade de Hortolândia e adjacências: sermos uma noiva, sermos uma igreja sem mácula, para que quando o noivo diga Jesus, só se você crê, diga Jesus. Só para quem é crente, fala Jesus. Para que quando Jesus vier nos buscar, Ele nos encontre, não empoderado como ser humano, não rico, para poder comprar tudo e a todos, e também não pecando alucinadamente, crendo que a hipergraça pode dar um jeito na situação, mas encontrar uma noiva, encontrar uma igreja que busca fazer aquilo que é reto diante do Senhor, que busca viver os princípios que Ele estabeleceu. Eu estou falando com alguém que quer viver isso, que pode me dizer amém, e pode dar um aplauso a Ele. Só que infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um mundo moderno, e essa modernidade chegou até a sua casa, chegou até a minha casa de uma forma avassaladora. E em nome dessa falsa modernidade, o evangelho a qual nós cremos e pregamos é exposto de maneira que a mensagem da cruz, diga comigo, mensagem da cruz. Fala mais alto, fala mensagem da cruz. Em nome da modernidade, a verdadeira mensagem do evangelho, que é a mensagem da cruz, ela acaba se tornando secundária, muitas vezes sem importância, sem relevância, sendo que, presta atenção nisso, irmãos, presta atenção nisso, sendo que a mensagem da cruz é a solução para todos os problemas. A mensagem da cruz é a solução do seu problema, ou melhor, a mensagem da cruz é a esperança para todas as situações que nós estivermos vivendo, ou que nós vamos enfrentar. Você está me entendendo a importância da cruz? Quem já foi católico aqui? Quando eu era católico, eu não vou falar o que eu fazia, mas eu era um perdido, irmãos. Eu fazia tudo aquilo que Deus não aprovava. Mas quando eu passava em frente a uma igreja, passava na outra igreja, e se tinha 5 igrejas na mesma rua, algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Mas o que de fato representa o sinal da cruz? Sabe o que a Bíblia diz lá em Coríntios? Que a mensagem da cruz é loucura
para quem está perecendo, mas é o próprio poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Tem alguém aqui alcançando a salvação em Cristo, que pode dizer amém? Dá um aplauso lindo para Ele, em nome de Jesus. A mensagem da cruz é simples, irmãos, mas ao mesmo tempo ela consegue ser complexa, porque a mensagem da cruz, ela acaba nos mostrando com clareza, com eficácia, de forma objetiva, o projeto de Deus. E sabe qual é o projeto de Deus? Diga comigo o mais alto que você puder: salvação. A cruz nos remete à salvação. Por isso que não tem como alcançar a salvação se você não passar pela cruz, se você não entender a mensagem da cruz. Eu não sei se você sabe, mas Cristo se fez homem aqui no meio da humanidade, mas Ele se despiu da sua glória, viveu como um ser humano aqui na terra. Ele comeu, Ele andou, Ele viveu, Ele sofreu. Isso está descrito lá em Filipenses, até o momento dele passar pela cruz. Irmãos, Jesus foi traído, lembra de Judas? Jesus foi enganado, Jesus foi rejeitado, lembra de Pedro? Jesus foi pendurado no madeiro, e a Bíblia diz que Ele se fez maldito no teu e no meu lugar. E a Bíblia continua dizendo que Jesus, pendurado no madeiro, levou sobre Ele todas as nossas transgressões. E ainda na cruz, Jesus clama pelo Pai: Deus meu, por que me abandonaste? Esse episódio aconteceu na cruz. Infelizmente, mesmo a cruz trazendo uma mensagem poderosa, muita gente, muitos crentes, muitas pessoas não entenderam a sua mensagem e estão ao redor da cruz, contemplando a cruz, sem entender absolutamente nada. Irmãos, 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para mim e para você, você pode dizer amém? Mas para mim e para você que estamos sendo salvos, a cruz é o próprio poder de Deus. Você tem necessidade? Cruz. Você está triste? Cruz. Você está passando por alguma situação? Cruz. Você precisa de salvação? Cruz. Abra a tua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Se alguém quer fazer xixi, vai agora, porque a palavra vai te pegar. Você quer ir no banheiro, está com a bexiga solta, vai agora, porque depois você vai fazer xixi na calça. Lucas, capítulo 23. Acompanhe comigo a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro bandidão à sua esquerda. Por que você riu? Estava a esquerda e a direita, irmãos. Não era só a esquerda, tinha também a direita. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, e o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, ó Senhor Jesus, diziam. Salve-se então a si mesmo. Se tu és de fato o Cristo de Deus, o escolhido, se salve. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam: só você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se então a si mesmo e também a nós.
Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui. Algo me chamou a atenção aqui nesse texto. Talvez tenha passado desapercebido por você, como já passou por mim por vários anos. Mas volta aí no verso 36. Não tem a ver com a palavra que eu quero ministrar, mas é uma curiosidade que você precisa aprender. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo o quê? Fala mais alto. Vinagre. Para que vinagre? Por que você acha que os soldados ofereciam vinagre? Para que Jesus bebesse? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu aprendi algo essa semana. Eu estive na Turquia por 2 vezes. 2 eu acho, ou mais, não lembro. Numa das vezes nós fizemos uma peregrinação pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E sabe o que acontece, irmãos? Eu aprendendo isso essa semana, eu me recordei. Nós fomos nos resquícios das igrejas. Tinha igreja que só sobrou uma parede, mas tinha igreja que ainda a cidade estava construída. E eu lembro que eu tirei foto num banheiro, que a cultura romana utilizava. E o banheiro era interessante porque eram bancos, em que sentava um do lado do outro. Você sentava, fazia cocô ali do lado das pessoas, tinha um canal de água onde o cocôzinho caía e levava embora. Só que naquela época não tinha papel higiênico. Aí você vai dizer: limpava com a mão. Não. Agora vai cair a ficha. Não. Os romanos usavam, sabe o quê? Uma esponja. Uma esponja num pedacinho de pau. Então imagina a cena. Pedacinho de pau com a esponja. Aí terminou, limpava furozoque. E depois pegava aquela esponja. Sabe onde colocava? Fala para o irmão do seu lado. No vinagre. Para esterilizar. Porque o próximo ia usar. Eu não queria ir antes de você, pastor Lucas. Talvez eu fosse antes do pastor Fabrício, né? Que ele é todo certinho. Não ia usar tanta esponja assim. Mas o pastor Lucas... Ei! Limpava, colocava lá no vinagre. Verso 36. Os soldados romanos, aproximando-se, zombavam dele, humilhavam ele, oferecendo vinagre da esponja, que lavou um monte de furozoque, e colocando no rosto de Jesus. Diga comigo: misericórdia. Você está entendendo o que é a cruz? Até na cruz. Por isso que essa noite você precisa sair daqui entendendo qual é a mensagem da cruz. O que você entende pela cruz? Eu quero te dizer, há um mover de Deus nesses últimos dias, irmãos, para nos levar a entender sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o ponto central da história humana. Dá para você entender isso? A cruz é tão importante no contexto humano, que ela foi responsável por uma divisão antes de Cristo
e depois de Cristo. Foi o momento em que o Filho de Deus, Jesus, baixou a condição mais indigna, mais maldita no mundo dos homens, para substituir a você e a mim. É disso que a cruz fala, irmãos. O que Jesus passou na cruz, sofreu na cruz, foi vicário, foi uma substituição do teu pecado, do meu pecado. Foi isso que Jesus viveu na cruz. Por isso que a cruz não pode mais ser vista simplesmente como um símbolo. A cruz não pode ser simplesmente cultural. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito no meu e no seu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Você pode dar um aplauso por aquele que sofreu morte de cruz por mim e por você? Você pode melhorar esse aplauso? Você pode dar um aplauso de gratidão, porque ele se fez maldito no seu lugar, porque ele cometeu um sacrifício. O sacrifício de Jesus foi vicário, de substituição, para que eu e você não precisássemos sofrer. A morte de Jesus não é apenas um fato a ser relembrado, irmãos, mas precisa ser um fato que eu e você precisamos viver e discernir. Não é só para lembrar, mas é viver, para que a gente possa discernir. Só que infelizmente, tem muita gente jogando pedra na cruz, ao invés de buscar entender a mensagem da cruz. E eu fiz aqui uma separação de 3 grupos de pessoas, de 3 gerações que representam a época nos dias atuais. A primeira geração de pessoas que ainda não entenderam a mensagem da cruz é a geração dos omissos. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é omisso? Você tem sido omisso? Tiago capítulo 4, verso 17. Olha o que significa omissão. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe o que precisa ser feito e não faz, é pecado. Pecado de omissão. Reconhece que precisa ser feito, sabe que precisa ser feito e não faz. Essa geração, a geração dos omissos, ela é caracterizada pelas pessoas que não fazem o que deveria fazer. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você deveria fazer e você não está fazendo? São pessoas que simplesmente se omitem diante de uma responsabilidade, irmãos. Sabe que precisa fazer algo e não faz, é omissão. E eu quero te dizer que nós estamos vivendo numa época em que essa geração, uma geração omissa, tem crescido de forma assustadora. Sabe quem foi omisso na época de Jesus? Na época em que ele estava prestes a ser crucificado? Abra a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 27. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, Pilatos simplesmente mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ei, irmãos, quem foi Pilatos? Pôncio Pilatos foi governador de uma província romana, na Judeia. Em que ano? 26 a 36. Ele é a cara, ele é a representação de uma geração omissa, que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Pôncio Pilatos estava diante de Jesus, e poderia simplesmente ter dado uma sentença, porque Pilatos não encontrou nada. Diga nada. Diga mais forte, diga nada. Nada, nada, nenhuma acusação sobre Jesus. Nenhuma.
E a obrigação do STF naquela época era absolver Jesus. Mas uma geração omissa, que sabe o que precisa fazer e não faz, comete pecado. Pois Pilatos, irmãos, é um autêntico representante dessa geração omissa. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: omissão é não fazer o que precisa ser feito. Hoje em dia, essa geração tem ganhado adeptos nas escolas, nas empresas, nos bairros, nas cidades, nos estados, nos países, nas igrejas. Geração omissa, que sabe o que precisa fazer e não faz. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje está forte. Hoje você vai sair daqui definindo-se pela geração que entende a mensagem da cruz. Eu posso ouvir amém? Essa geração omissa é a geração que procura não entender a mensagem da cruz e agem como Pilatos. Não procuram se envolver, pelo contrário, se envolvem em rodas de escarnecedores. Ao invés de apresentar apologia, defesa a Jesus, apologia e defesa à igreja, sentam-se à roda de escarnecedores para descer a lenha, para quebrar o pau, e para falar mal, e para fofocar. Os omissos, ao invés de darem ouvidos à mensagem da cruz, preferem dar ouvidos ao povo. Sabe o que o povo diz nessa geração? Quantos jovens aqui nós temos, digam amém. Só quem é jovem, diga aleluia. Sabe o que o povo diz para você, jovem? Sabe o que a geração omissa diz para você, jovem? Pode namorar, pode ficar, pode transar, pode fazer o que dá na sua cabeça. Quantos casados nós temos aqui? Digam amém. Sabe que a geração omissa fala para você, casados? Pode adulterar, pode trair. A geração omissa dá mais ouvido para a voz do povo do que para a voz de Deus. Aqui nesse mundo, quantas vezes você já ouviu a voz do povo é a voz de... A voz do povo não é a voz de Deus. Quando Pôncio Pilatos colocou diante da multidão Barrabás e Jesus, quem que o povo liberou? Ah, então a voz do povo é a voz de Deus? Aqui, nem em Israel. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas essa geração omissa dá mais ouvidos à voz do povo do que à voz de Deus. Enquanto que a geração omissa diz para a juventude: trai, peca, pode transar, faz o que você quiser, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Homem com homem, mulher com mulher, não tem nada a ver. Sabe o que Cristo diz? Sede santo. Sede santo, purifique-se, santifique-se. Enquanto a geração omissa fica falando para você, casado, que pode aprontar, pode trair, pode adulterar, pode fazer o que você quiser, pode ser promíscuo, pode ser impuro. Jesus diz: santifique-se, santifique-se, santifique-se. Não pense que o fato de nós termos uma igreja com parede preta, que essa igreja tem porta larga, que aqui não se vive princípios. Nós podemos modernizar algumas coisas sim, mas nós não mexemos naquilo que é imutável. Princípio de Deus é imutável. Pecado continua sendo pecado, continua sendo pecado. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar um aplauso a Ele?
Sabe o que me dói? Não é ser pastor de uma igreja de parede preta, mas é muitas vezes ser crucificado por ser pastor de uma igreja com parede preta. Porque eu já ouvi pastores falando a nosso respeito, de que aqui pode tudo. Nós não vivemos a hipergraça, nós cremos na graça, nós não vivemos pelo que o povo diz, nós seguimos aquilo que o Senhor determinou, e se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos abençoado, e Ele vai nos levar aonde nem olho viu, nem ouvido ouviu. Se você está me entendendo, diga amém. Nós não somos perfeitos, mas não podem nos rotular pela cor de uma parede. Pois doa quem doer. Eu e você vamos sair essa noite daqui muito mais crente do que nós entramos. E um recado para o inferno: nós vamos ganhar Hortolândia, Sumaré, Montemor, nós vamos ganhar cidades adjacentes para Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Dá um aplauso lindo para o Senhor. Ei, sabe que o povo diz: para que ser tão radical assim? Para que levar tudo a ferro e fogo? Você tem que aproveitar a vida, você tem que curtir. É engraçado, o mundo fala assim: aproveite a sua juventude, enquanto Cristo fala para nós, sabe o quê? Para nós nos lembrarmos do tempo da nossa juventude, para que nós tenhamos prazer nele. Esses líderes que estão me acompanhando há tanto tempo, renunciaram tantas coisas em prol da mensagem da cruz, deixaram de transar, deixaram de fazer sexo antes do casamento, pouparam até beijo, para não pecar, para apontarem o dedo para a gente, dizer que nós somos uma igreja de porta larga. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu vou dizer uma coisa: é mais difícil ser jovem nessa igreja do que em outras igrejas com parede branca. É ou não é? Está aqui os pastores da juventude. A gente prega sobre compromisso aqui, irmãos. Sabe o que é compromisso? É não ficar beijando na boca, recebendo imposição de mãos. Gasolina de crente também pega fogo, irmão. A gente prega aqui santidade. E no que depender de nós e dessa liderança linda, todo jovem vai se casar em santidade. Eu sei que eu não estou pregando para jovens só, mas quem já beijou na boca aqui? Levanta a mão. Os homens, algum homem já beijou na boca alguma vez na vida? Diga amém. Ah, é. Ah, toda uma igreja de anjo. Esse lance de beijar na boca, irmão, é porque o que liga em cima esquenta embaixo, entendeu? Agora, se você beija na boca e não sente nada, você está com problema. Ou você vai no médico, ou você me procura porque você está endemoniado. Nós somos uma igreja séria, pode até não parecer. Nós somos uma igreja que vive princípio, pode até não parecer.
Nós somos uma igreja que preza pela mensagem da cruz, mesmo tendo parede preta, porque nós amamos ao reino. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Mas a cruz, ela está envolvida por gerações, e uma dessas gerações é a geração omissão, que dá mais ouvido para a voz do povo do que dá ouvido para aquilo que o Senhor fala. A geração que entende a mensagem da cruz, vive Mateus 28. Sabe o que diz Mateus 28? Na sua complexidade do capítulo, que eu e você estamos aqui para ganharmos vidas para Jesus, para saquearmos o inferno e aumentarmos o reino, e de fazer discípulos. É a geração que entende a mensagem da cruz. Tem alguém aqui que faz parte dessa geração e pode dizer amém? Pois então não pense que foi só na geração de Pilatos que se viveu a omissão. Hoje em dia, em muitos lugares, tem muita gente vivendo a omissão. Agora presta atenção nessa frase: a ousadia dos maus se dá pela omissão dos bons. Sabe por que tem tanta gente má fazendo, se corrompendo, acontecendo? Porque os bons estão se omitindo. Pois essa igreja, ninguém vai se omitir. Todos nós levaremos a mensagem da cruz aos quatro cantos dessa terra. Se você concorda, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não seja omisso, irmão. Olha para o irmão do outro lado e diz: eu quebro você. Isso. Só que não tem só a geração, não existe só a geração omissa. Tem uma outra geração, a geração sem compromisso. Evangelho de Lucas 23, verso 8. Quando Herodes viu Jesus, Herodes se alegrou, porque havia muito tempo que Herodes queria vê-lo, pelo que já tinha ouvido falar acerca de Jesus, e esperava ver Jesus realizando algum milagre. Diga comigo: milagre. A geração sem compromisso não está atrás do Deus que faz milagre. A geração sem compromisso está atrás do milagre que Deus faz. Irmãos, não era da jurisdição de Pilatos. Pilatos não tinha competência para julgar aquele momento Jesus. Por isso que Jesus foi parar nas mãos de Herodes. Não Herodes o Grande, mas seu filho, Herodes Antipa. Tem vários Herodes, eu sei que você entende disso, mas não era, Herodes o Grande, mas Antipa, o filho. Pois Herodes Antipa se alegrou ao ver Jesus, porque Herodes tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus vinha realizando. E quando Jesus está diante de Herodes, a Bíblia diz que ele se alegra, que ele fica feliz, porque, enfim, ele poderia contemplar um milagre, algo que Jesus iria fazer diante dos seus olhos. A geração sem compromisso, irmãos, é a geração que está a fim de ver um show. É a geração que está preocupada com um milagre, com desfecho, com resultado, mas não querem compromisso. Acho que eu estou gritando muito, né?
Está vendo porque eu não canto, Lucas? Mas não querem compromisso, irmãos. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você quer compromisso? Ou você só quer um milagre? A geração sem compromisso está interessada nas mãos do Senhor, naquilo que as mãos podem oferecer, naquilo que Ele pode fazer, nas bênçãos, nos milagres que Ele pode lhes dar. Antipas, o texto fala que Herodes Antipas fez algumas perguntas, fez alguns questionamentos a Jesus, e a mesma Bíblia, no mesmo texto, diz que Herodes não conseguiu extrair nada que pudesse acusar Jesus. E aí então ele devolve Jesus para as mãos de Pôncio Pilatos. Irmãos, nos dias atuais também temos representantes dessa geração sem compromisso, que é representada pela figura aqui de Herodes, o Antipas, que querem ver o show, querem ver as curas, querem ver os milagres, as restituições, as libertações, mas não querem de forma alguma assumir um compromisso com Ele. E esses também são aqueles que ainda não compreenderam a mensagem da cruz. Vão às igrejas atrás de um resultado, vão para os cultos atrás de milagres, vão para a igreja em busca de solução para os seus problemas, vão à célula para ver algo acontecer, tem que acontecer alguma coisa, mas não se preocupam com o próximo, não se preocupam, só se preocupam consigo mesmo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: assuma um compromisso com Jesus. São duas gerações, são dois grupos de pessoas que não entenderam a mensagem da cruz. Ou vivem de forma omissa, ou vivem sem compromisso. Pois que eu e você nessa noite, nós possamos assumir uma postura e fazer parte desse grupo de pessoas, dessa estirpe, dessa geração, que de uma vez por todas entendeu a mensagem da cruz. Eu posso ouvir amém? Mateus capítulo 15, verso 21, e é o último grupo de pessoas, é a estirpe da qual eu e você precisamos fazer parte, é a geração que busca compreender a mensagem da cruz. Marcos capítulo 15, verso 21, olha que interessante esse texto. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Sabe quem esse era? Quem era esse Simão Cirineu? Ele estava ali, na espreita, vendo o momento em que Jesus ia ser crucificado. Jesus estava carregando a sua cruz. Quem já foi a Israel, mais precisamente Jerusalém, já passou pelas ruas da Via Sacra. Muitos aqui vão a Jerusalém ver essa rua. Está vendo? Você fica dormindo no ponto, irmão, você não toma posse. Muitos aqui vão a Jerusalém para constatar isso com os seus olhos. Cirineu, Simão, ele estava ali à espreita, vendo o que estava acontecendo. Ele ouviu falar um burburinho, que alguém passaria ali carregando a cruz. De repente, sem saber de nada, a cruz de Jesus vai parar nos ombros de Simão o Cirineu. Irmãos, eu quero dizer algo a você. Quem entende a mensagem da cruz, carrega a cruz como Simão o Cirineu carregou. Você pode até ter vindo para a igreja sem saber o que ia acontecer. Você pode até nem saber muito sobre Jesus. Mas se você está aqui hoje e decidir carregar a cruz de Cristo, você entendeu a mensagem e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Só aqueles que estão me entendendo digam amém e dê um aplauso lindo ao Senhor.
Mesmo diante de duas gerações que estão diante da cruz, os omissos que sabem o que precisa fazer e não fazem, e daqueles que só querem um milagre, mas não têm compromisso, eis que surge uma geração que compreende a mensagem da cruz. Pois eu quero te dizer, que assim como as outras gerações têm representantes nos dias de hoje, essa geração que entendeu a mensagem da cruz, também tem representantes nos dias de hoje. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você já entendeu a mensagem da cruz? Os que verdadeiramente entenderam a mensagem da cruz, irmãos, eles têm uma maneira de ser, de viver, de agir. E sabe qual a melhor maneira de expressar que compreendeu a mensagem da cruz? É carregando essa cruz. Olha o que diz em Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Lucas 14:27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem algum discípulo de Jesus aqui que pode dizer amém? 1 Coríntios 1:18. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo e perecendo, mas para mim e para você que estamos sendo salvos, é o próprio poder de Deus. Gálatas 6:14. Olha só o apóstolo Paulo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. Irmãos, você precisa sair daqui hoje entendendo a mensagem da cruz. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe o que é a mensagem da cruz, irmãos? A mensagem da cruz é onde tudo acontece. É a partir da cruz, que você tem benefícios. É a partir da cruz que onde existia tristeza vai ter alegria. É a partir da cruz que onde existia perdição aparece a salvação. É a partir da cruz que onde tinha dor agora não tem mais. É a cruz. A cruz aí para o mundo é loucura. Como é que pode? Mas para mim e para você que estamos sendo salvos, é a cruz, é o poder de Deus, Eu quero te dizer algo: você pode até não estar conseguindo viver, ter aquilo que você gostaria, mas a partir do momento que você reconhece a mensagem da cruz, tudo muda na sua vida. Diga comigo: a cruz é o poder de Deus. Levante suas mãos. Pai, nós entendemos a mensagem da cruz, queremos passar pela cruz nessa noite, não queremos mais ser omissos, assim como Pilatos, lavando as mãos, diante daquilo que sabia que precisava fazer e não fez. Também não queremos ser como Herodes, o Antipas, que diante de Jesus, ao invés de reconhecê-lo como Senhor, só queria os benefícios das suas mãos. Nós somos aqueles que reconhecem o poder da cruz. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas.